Olá pessoal, meu nome é Francine Reis e hoje nós iremos falar sobre o discípulo adventista e as suas crenças. O propósito dessa classe é mostrar a importância de se conhecer a verdade e então ensiná-las para essa nova geração, né? Para que eles tenham uma base mais firme da verdade, para que eles realmente se envolvam no processo e tenham uma base de princípios cristãos muito forte, para que quando venham as tempestades, os problemas da vida, que eles cheguem numa idade onde tem as tentações, né? Eles possam saber o que falar e tenham os princípios bem definidos. Eu sou adventista de berço e sempre tive muito orgulho dessa nossa instituição. Eu me lembro que desde pequena sempre tive muita vontade de aprender sobre as verdades bíblicas para eu poder contar para os meus amigos, né, acerca delas. E foi aí então que nasceu em mim um desejo muito grande de se tornar uma discípula de Jesus e fazer a sua vontade. Então vamos lá, vamos analisar o que é ser um discípulo. Em termos de dicionário, pensa aí e me fala, o que você acha que isso representa? Um discípulo é isso, é quem estuda, é um aluno, um aprendiz, aquele aluno receptivo aos ensinamentos, um mensageiro, né? Um aprendiz do mestre. E eu acrescentaria dizendo que um discípulo é um seguidor, um imitador, aquele que segue os passos de alguém, aquele que anda junto. Quando você entra numa sala de aula ou numa escola sabatina para ensinar, sempre observamos aqueles que estão atentos aos ensinos, né? E aqueles que estão meio distraídos, com a cabeça no mundo da lua, né? Mas em toda sala de aula também tem aquele aluno dedicado, que chega mais cedo, que fica mais tarde para ajudar a professora, que participa das discussões, faz tudo o que você pede. Então esse podemos dizer que é o verdadeiro discípulo. Aquele que é receptivo aos seus ensinamentos, que te ama, respeita e está sempre disposto a te servir. Agora, o que seria um discípulo de Jesus? Um discípulo de Jesus é um imitador de Cristo, certo? Como nós dissemos, ele segue o quê? Os ensinamentos do mestre, na maneira de falar, de agir e de pensar. Muito bem, falamos então sobre o que é um discípulo de Jesus. Agora, vamos pensar o que seria um discípulo adventista. Claro que seria alguém que segue o quê? Os ensinamentos da igreja adventista, não é verdade? Um discípulo de Cristo, claro, porque nós acreditamos em Deus, nós seguimos os seus ensinamentos, mas nós também temos algumas doutrinas que nós acreditamos, algumas verdades, que é muito importante ser ensinada às nossas crianças e adolescentes. Então, vamos lá, fala para mim. Você lembra de alguma doutrina, de alguma crença da Igreja Adventista? Coisas que você aprendeu, talvez você já tenha estudado todas as doutrinas, as 28 doutrinas. Já falei! As 28 doutrinas, né, que nós temos. Ou talvez você lembre de alguma coisa, talvez que o pastor ensinou, que o pastor falou. Então vai lá, escreve num papel para mim o que você lembra, quais são as doutrinas que você se recorda. Vamos ver quantas você vai conseguir então escrever no seu papel. Vamos lá? Eu vou dar 1 minutinho para vocês fazerem isso. Você pode dar uma pausa no vídeo e continua então novamente, tá bom? E eu vou continuar. Então tente escrever o máximo que você se lembra aí na sua folha de papel. E espero que você tenha conseguido lembrar de algumas, mas será que é possível conhecer todas as 28 doutrinas e memorizá-las? Eu acho que sim, eu tive muita dificuldade quando eu era menor, mas hoje eu já consegui, através de um método muito fácil de aprender
usando aprendizagem ativa, que eu vou ensinar para vocês mais para frente. Então fica aí, tá? Fica ligadinho. Então vamos lá. Por que é preciso conhecer todos os 28 fundamentos? Por que é preciso conhecer a verdade? Quanto mais conhecimento nós temos, mais forte nós nos tornamos, não é verdade? E isso que nós queremos, formar cristãos fortes, com uma base firme, para que não se abale, certo? Quando vierem as tempestades que com certeza virão pela frente, né? E eu vou mostrar aqui para você um dizer que Roger Dudley escreveu no livro Por que Nossos Jovens Abandonam a Igreja? Ele diz que entre 40% a 50% dos jovens adventistas deixarão a igreja entre seus 20 anos de idade. E quando eu li isso, eu fiquei pensando o porquê que isso acontece. Então eu comecei a buscar outros dados e aqui eu vou mostrar para vocês alguns dados. Aqui está uma pesquisa feita pelo Barna com membros da igreja para analisar se eles reconhecem a grande comissão, entre outros versos da Bíblia. Então vamos lá. Vamos testar o seu conhecimento aí. Você conhece a grande comissão? Seria o que então? Opção 1, 2, 3, 4 ou 5? Se você disse 1, você acertou. Mas veja lá, apenas 37% dos membros da igreja que participaram dessa pesquisa responderam que era o quê? O número 1. 16% disseram que era o número 2. 8% disseram 3. 5% o número 4. 2% disseram que é o número 5. E 33% disseram que não sabe dizer. Não conhecem a grande comissão. Que triste, né? Agora, vamos ver outra pesquisa que foi feita em 2017. Eles perceberam que 51,5% da população, dos membros da igreja, não sabiam, não tinham ouvido sobre a grande comissão. 6% não tinha certeza se tinha ouvido ou não. 25% sabiam, mas não se lembravam. E 17% apenas conseguiam realmente saber o que era e explicar. Agora, nesse próximo slide, é muito interessante você notar que quanto mais velho a pessoa é, mais conhecimento ela tem sobre a grande comissão. E me fez pensar, será que nós estamos ensinando o que precisa ser ensinado a essa nova geração? Será que nós estamos perdendo a essência do cristianismo? Sabe, a grande comissão nos fala que nós devemos ir e fazer o quê? Discípulos em toda a nação. Será que nós realmente estamos fazendo isso? Nós, líderes, estamos fazendo isso? Nós estamos aceitando esse chamado de Jesus para ir e fazer discípulos? É realmente algo a se pensar. E eu não sei quais são os problemas que você enfrenta na sua igreja local hoje, no seu departamento, entre os seus líderes, na sua família, na sua vida, mas eu vou lhe dizer uma coisa, nada se soluciona sem primeiro reconhecer o problema. Então, por isso que eu estou mostrando para vocês algumas estatísticas, alguns dados, algumas pesquisas feitas, para que você se espelhe e tenha algo para fazer também com a sua igreja. Veja quais são os problemas, analise, conheça a realidade da sua igreja, certo? Eu gosto muito de analisar pesquisas porque elas nos ajudam o quê? A crescer, a ver o novo, a sair do comodismo, a reconhecer a necessidade real, né? Então eu diria a você hoje, analise sua posição na igreja. O que tem passado com as suas crianças, com seus adolescentes, com seus jovens, com as famílias no geral. Faça uma pesquisa de campo, peça ajuda, orientação e comece então um movimento para o melhor. Pesquise, né? Porque quando a gente pesquisa, a gente começa então a ver soluções para os nossos problemas. E aqui está uma outra pesquisa que nos mostra que a maior parte das crianças e adolescentes aceitam a Jesus
Jesus entre 4 a 14 anos de idade. Então, se nós sabemos disso agora, o que é que pode ser feito? Né? Algo a se pensar. Vocês estão conseguindo acompanhar meu pensamento? Eu primeiro lhes mostrei o quê? Uma problemática, que quase a metade dos jovens adventistas deixam a igreja entre os seus 20 anos de idade. Agora, estou te mostrando o quê? Uma informação que possa te ajudar o quê? Implantar algo na sua igreja. Para quê? Para fortalecer a fé dos seus jovens na fase mais importante e delicada da vida deles. Então vejam, se nós cultivarmos, nós treinarmos, orarmos e nos dedicarmos aos nossos pequenos nessa idade, entre o que? 4 e 14 anos de idade, ensinando-os acerca da verdade, dando suporte espiritual forte para que eles necessitam, as chances deles saírem da igreja entre os seus 20 anos de idade vão fazer o quê? Possivelmente diminuir, e é isso que nós queremos alcançar. Deus tem um sonho especial para essa nova geração, e Ele chama você e eu para nos unirmos e resgatarmos o quê? Os que já se foram, impulsionar os que estão aqui com os seus coraçõezinhos abertos para receber a palavra de Deus. Mas para tudo isso acontecer é necessário o quê? É necessário conhecermos a linguagem dessa nova geração, falarmos a língua deles, não é verdade? Aprender como funciona as redes sociais, como tocar o coração deles, cultivando assim uma cultura positiva, saudável, que saiba usar os recursos que temos para o quê? Para o nosso próprio benefício, para levar essa mensagem avante, para fazer o bem, para impactar outros. A nossa missão é grandiosíssima aqui. Eu convido você a começar hoje a fazer parte para que essa missão se realize, para que este sonho se realize. Eu vou mostrar para vocês alguns projetos realizados através dessa pesquisa, da Janela 414, Acordando uma Geração. Ele foi criado por um casal com o intuito de alcançar crianças e adolescentes que foram abandonadas, abusadas, que passam por dificuldades financeiras. Então eles vão lá, eles resgatam, ensina essas crianças e esses adolescentes sobre as verdades bíblicas, dá um fundamento firme da verdade. Então eles mostram o caminho a seguir. Eles formam discípulos, dão esperança a eles de uma vida melhor. Será que nós, como igreja, como líderes, do departamento da criança, do adolescente, desbravador, aventureiro, será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos conseguindo enxergar a dor e o sofrimento das nossas crianças? Será que nós estamos com esse intuito de alcançá-las, de resgatá-las? Às vezes uma criança ou um adolescente, ele sorri por fora, mas ele chora por dentro. Nós temos que ser mais sensíveis ao sentimento, à pessoa em si, parar de querer ensinar muito e alcançar o coração dessa nova geração e saber como ajudá-los, né? Esse é um outro projeto, Kids in Discipleship, que tem atendido muitas famílias adventistas aqui nos Estados Unidos, onde eles visam, então, ensinar as famílias em como discipular os seus filhos e ajudá-los, então, a se tornarem cristãos verdadeiros. Nesse slide você pode ver um outro projeto que é chamado Roda do Discipulado, do Departamento da Criança e do Adolescente da Associação Catarinense, e ela ensina passo a passo como formar discípulos, certo? Então minha proposta para você hoje é que você novamente vá, analise sua igreja local, veja quais são suas necessidades e veja o que pode ser trabalhado, veja que é mais manejável, mas não se esqueça, inclua as famílias, é muito importante treinar as famílias, certo? Você já parou para analisar quanto tempo nós passamos com as nossas crianças e adolescentes por ano? Bom, um ano tem 8.760 horas, certo? Mas olha só, presta atenção nesse dado. Nós passamos apenas 52 horas por ano com as nossas crianças. Apenas 52 horas são dispensadas para o quê? Para a evangelização das crianças e adolescentes. E é por isso que eu bato nessa mesma tecla. Necessitamos o quê? Treinar as famílias, porque é lá que a criança passa, que o adolescente passa a maior parte do tempo. E não tem coisa melhor do que o quê?
o exemplo. Se os pais são exemplos para os filhos, isso vai tornar o nosso trabalho como líderes muito mais fácil, não é verdade? É importante lembrar também que a igreja existe para apoiar os membros, mas a responsabilidade maior do discipulado recai sobre as famílias. E aí você me pergunta, como é que eu faço então para formar um discípulo? Então aqui eu vou mostrar para vocês os passos. Primeiro, eles precisam conhecer a Jesus. E como é que podemos conhecer a Jesus? Através do quê? Do estudo da palavra de Deus e a comunhão pessoal ou familiar, diária. O segundo passo, conhecendo a Jesus, você começa o quê? Começa a amá-lo, começa a respeitá-lo, assim como em qualquer relacionamento, não é verdade? Você primeiro conhece, depois você aprende a amar. No próximo passo, você vai ver, quando você conhece, ama, você quer o quê? Você quer servir, você quer cuidar, não é verdade? E o último passo é o quê? Testemunhar, porque quando você ama alguém, você quer falar para o mundo inteiro sobre essa pessoa, sobre este amor, sobre quão especial essa pessoa é para você. E a mesma coisa é o nosso relacionamento com Jesus. Você decide mostrar então publicamente o seu amor através do batismo e da pregação do evangelho, da maneira como você age também e posteriormente através do seu testemunho pessoal, de como você vive a sua vida, de como você age, da maneira como você fala com os outros. Então, este é o processo para a formação de discípulos. É simples. A Bíblia nos dá tudo que a gente precisa, né? E aqui ela nos mostra em Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 ao 9, um modelo bíblico de ensino. Como ensinar, então, as crianças, né? Vamos colocar o seu nominho ali? Ouça, ó, Francine, pode colocar o seu nome. Ouça, ó. Vamos repetir em voz alta? Vamos ler este verso juntos? Vamos lá, então. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-os com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-os como um sinal nos braços e prenda-os na testa. Escreva-os nos batentes das portas de suas casas e em seus portões. Olha só. É falar diariamente, é uma conversa, né? Se o assunto nosso não é sobre Deus, vai ser sobre o quê? É muito importante que nós tenhamos isso em mente. É importante conversar com as nossas crianças sobre o amor de Deus, sobre a nossa fé dia e noite. Porque o nosso papel como líderes é preparar a congregação a apoiar as famílias nessa difícil tarefa de educar a nova geração nos caminhos do Senhor. Porque se nós não fizermos, o mundo vai fazer. E vai ensinar o quê? Uma visão distorcida da verdade. Uma visão errada da verdade. E aqui eu tenho uma figura para vocês, eu quero que vocês me digam. O que vocês veem? Você vê um animal? Qual animal você vê? Um pato ou um coelho? Eu sei que algumas pessoas só veem o pato, outras só veem o coelho, outras conseguem ver os dois. Se você consegue ver os dois, parabéns! Mas sabe algo muito interessante? É que é impossível nós vermos os dois animais ao mesmo tempo. Assim como é impossível nós estarmos dos dois lados, o lado da verdade e o lado do erro, não é verdade? A nossa mente não é capaz de ver as duas imagens ao mesmo tempo. É necessário focar em uma de cada vez. E a mesma coisa acontece em nossa vida hoje. Temos que focar o quê? Em Jesus. Porque senão caímos o quê? Nas artimanhas do inimigo. E o mundo tem tentado desviar a nossa atenção a todo custo. Nos apresenta o quê? Nos apresenta falsas verdades. O que Aristóteles chamou de falácias, ou seja, pensamentos errados, né? Que aparentam ser verdadeiros, mas que são falsos e enganosos. E muitas vezes, então, nos deixam equivocados e nos levam a tomar decisões completamente erradas. Por exemplo, aqui neste caso, quem você acha que pode afirmar qual animal foi desenhado?
Somente o quê? O artista deste desenho. Só ele pode dizer, somente o Criador. O único capaz de dizer é o Criador. Não tem como ficar em cima do muro. Quando estiver com dúvida a respeito da verdade, nós temos que ir diretamente à fonte, ao nosso Criador, ao Deus poderoso, Deus de todo o universo. É Ele que sabe nos dizer a verdade. E Ele nos instrui, Ele nos deixa a mensagem da Bíblia para que nós possamos o quê? Nos orientar, a nossa bússola, né? O nosso mapa. Então é isso que tem que ser ensinado para essa nova geração. E a Bíblia, em Mateus 7,15, nos adverte dizendo: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Infelizmente, essa nova geração tem acesso fácil a tudo. Tá tudo ali, na palma das mãos. A quantidade de informação que eles precisam processar é gigantesca. E por isso, essa advertência se aplica ainda mais nos dias de hoje. Existem muitas mentiras sendo circuladas nas redes sociais, por exemplo. E por outro lado, Jesus chega e fala pra gente assim, olha, em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. É só por Ele que seremos vencedores. Sem Ele não há caminho, não tem outra escapatória. Tudo vem dele e é só por Ele que teremos a vitória. E como é que vamos ensinar então as verdades bíblicas de uma maneira mais criativa, para que seja não somente cheia de informação, mas um processo atraente, divertido para os nossos alunos, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes? Então vamos lá. Primeiro, é importante sabermos que cada indivíduo escolhe sua própria maneira de aprender. Eu vou mostrar para você os 3 estilos básicos de aprendizagem e algumas ideias, então, do que fazer para que todos aprendam de maneira mais efetiva, certo? Então vamos lá. Os alunos visuais, eles aprendem melhor como? Ao ver, observar o que está sendo ensinado. E algumas técnicas usadas são imagens, cores, gráficos, tabelas, listas, símbolos e etc. O aluno auditivo, então, aprende melhor como? Ao ouvir o que está sendo ensinado. E algumas técnicas que nós devemos usar são o quê? A repetição, acróstico, história, discussão em pares, em grupos, certo? E etc. Agora, o sinestético, como ele aprende? Ao se movimentar através do corpo, o movimento corporal. Então, você tem que usar gestos, movimentos, ele precisa desenhar, precisa escrever, colorir, brincar. Agora, sabendo de toda essa informação, como eu uso tudo isso? Então vamos lá. Através da aprendizagem ativa, seria a melhor forma de utilizar os estilos de aprendizagem. E eu gosto muito deste verso em Hebreus 4:12, que diz: a palavra de Deus é viva e poderosa e mais cortante do que uma espada afiada dos 2 lados. A palavra de Deus é suficiente. Pense nisso. Jesus ensinava as pessoas de uma maneira viva, não morta. Ele pegava objetos, onde ele ia, onde ele caminhava, ele achava uma lição. E é isso que ele espera de nós hoje. Deus chama você e eu, e ele nos dá a mesma autoridade que ele deu aos seus discípulos, para irmos e fazermos discípulos. Ensinar, batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele nos diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. E mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Isso daí foi Salomão, sábio Salomão, que escreveu, inspirado por Deus. Não importa o tempo que passe, muitos jovens se vão, mas se eles tiverem esse princípio bíblico bem firmado em seu coração, o que vai acontecer? Um dia eles voltam, né? Porque uma vez que você conhece a verdade, ela cria uma raiz em você. E por mais que a gente queira, é difícil fugir dela. Então, nós precisamos mais do que nunca ensinar as nossas crianças e adolescentes a se valorizarem como pessoa, como filhos do Pai Celeste, a saberem a sua identidade. Guiá-los então no caminho correto para que eles consigam discernir a verdade do erro, certo?
Nós precisamos falar menos, fazer mais, entendendo que o exemplo fala mais alto. Treinar pescadores de homens, começando ali na sua escolinha sabatina, certo? Pedindo para que o aluno te ajude a passar a lição da escolinha sabatina, a passar a oferta, a organizar as cadeiras na salinha. Cria oportunidade para que eles possam servir a todo o tempo, que é assim que a gente cria discípulos. Tomar gosto a servir ao próximo, né? E conversar mais sobre assuntos importantes, coisas do dia a dia deles, para que sejam relevantes. Precisamos parar de somente ensinar e aprender a sermos o quê? Facilitadores. Para de dar sermão. Só você passa a lição, só você que fala, todo mundo quietinho na sala de aula, na escolinha sabatina. Não é mais assim. Temos que mudar um pouquinho a maneira, a visão, abrir a mente. A escola sabatina tem que se tornar um local de discussão, onde as crianças ensinem uns aos outros, conversem, e precisamos ajudá-los a identificar os seus dons para que possam ser usados para a casa de Deus. Nós, como líderes, aprender maneiras efetivas, interativas de ensinar, para que o aprendizado da palavra de Deus seja divertida, seja ativa, seja viva, e que eles então tenham prazer em aprendê-la. E lembre-se sempre que você pode ser a única Bíblia que uma criança ou um adolescente poderá ter acesso. Então, seja um exemplo. Faça de sua vida uma vida de exemplo, de discipulado. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho de um método que eu desenvolvi para ensinar as 28 doutrinas da Igreja Adventista de maneira divertida e efetiva, sendo de fácil memorização, usando os 3 estilos de aprendizagem e aprendizagem ativa, usando desenho, gestos, cores, brincadeiras e muito mais. E esse método nasceu de uma necessidade de ensinar pastores e anciãos, diretores do departamento da criança, do adolescente, de aventureiros e desbravadores, a ensinar sobre as nossas doutrinas para as crianças. Então eu estava indo dar essa aula lá na Andrews University e foi então que essa ideia me ocorreu e tem sido usada então para classes de batismo, cultos familiares, cultos na igreja, classes de aventureiros, desbravadores, semana de oração e muito mais. Então aqui vai. Essa daqui seria a parte onde as crianças desenham as 6 verdades bíblicas. Por que 6, Francine? São 28. Sim, são 28, mas se você for ver, as 28 doutrinas são divididas em 6 categorias. Então, para ficar mais fácil para a criança, para o adolescente, para quem quer que seja, que queira aprender as nossas doutrinas, eu coloquei então as 6 categorias, coloquei símbolos, coloquei diferentes cores. Então eu vou ensinar para vocês aqui o que cada um significa, usando aqui os gestinhos, tá bom? Vamos lá. Então a primeira categoria fala sobre Deus, e nós vamos então pegar o nosso dedinho e vamos apontar para cima. Por quê? Porque é lá onde Jesus mora. Deus mora no céu. Então temos ali a cor azul. A primeira categoria, Deus. A segunda categoria é a criação. Por que é 2? Homem e mulher. Só Deus criou o mundo e criou o quê? O homem e a mulher, certo? Mas também nessa categoria fala sobre a criação e o pecado. Então eu faço assim, a criação e o pecado que entrou no mundo. Agora, a categoria número 3. Você tem um dedo em uma mão, 2 dedos na outra mão. E vamos então, um dedo seria o quê? Deus. Jesus aqui, homem e mulher. Deus teve um plano para nos salvar, porque nós pecamos. Então Deus teve um plano da salvação. Mandou quem? Jesus para vir morrer por nós. O número 4, a categoria número 4, é o quê? A família de Deus, que seria a igreja. Então nós vamos fazer aqui, homem, mulher, construímos a igreja. 4, a igreja. 5 seria o quê? A vida cristã. Quando a gente vai perante um juiz, nós temos que jurar, né? Dizer a verdade. Então aqui vamos obedecer às leis de Deus, viver uma vida cristã. E o último é a vida eterna, que então nós vamos ter os 5, que são todas as pessoas, e Deus.
Então, o que vai acontecer? Jesus vem e vai nos levar ao céu. Tem toda uma história envolvida também, que vai e passa por cada um deles, que é muito fácil. Eu ensinei para minha filhinha quando ela tinha 7 aninhos de idade, e assim que eu terminei de ensinar, nós brincamos, né? Fiz um dado colorido com todas essas cores, mas ela, ao brincar, ela imediatamente memorizou todas as doutrinas e foi muito divertido, e nós brincamos de vários jogos, e é assim que tem que ser. A palavra de Deus é para ser divertida. A nossa missão, novamente vou repetir, vou bater nessa tecla, é promover o crescimento espiritual dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, desses nossos aluninhos que vão para a igreja, dessas visitinhas que aparecem de vez em quando. Não pense que a visitinha não é importante. É muito importante, sim. Temos que dar importância a cada criança que nós tivermos acesso, que vierem ao nosso encontro. Então, para finalizar, eu gostaria que você pegasse uma folha, pode ser de qualquer cor. E agora, então, nós vamos desenhar uma flor. Não precisa ser nada muito complicado. Uma flor simples, tá? Faz um miolinho. Faz o seu miolo lá. Certo? E então, você faz algumas pétalas. 5 ou 6 pétalas. Nós vamos comparar essa flor com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Por quê, Francine? O que tem a ver? Se nós formos analisar, a natureza tem muito a nos ensinar. Aqui, nós podemos pensar, olha só, o que é que a flor necessita? Ela precisa de cuidado, senão ela morre, né? Então, vamos aqui recortar as pétalas. E quando você está aqui recortando, pensa nas coisas que você quer que os seus alunos, os seus filhos, as suas crianças, eles mudem. Como você quer moldá-los, né, para que eles se tornem reais discípulos de Jesus? Então, assim que você terminar, eu gostaria que você pegasse, então, e escrevesse nas pétalas a sua oração. O que é que você quer pedir para Jesus? O que é que você quer alcançar nas suas crianças? Então, escreva aí a sua oração. E após você escrever a sua oração, eu gostaria que você pegasse um pirex com água, ou um prato mais fundinho, né, com água, e aí nós vamos fazer uma experiência, certo? Na realidade, é uma atividade de oração, tá? Você pode fazer com as suas crianças também. Então, você pode pausar o vídeo se você quiser, mas aqui está, então, você tem a sua flor, você vai ter a sua oração escrita, e aqui você vai dobrar cada pétala, ó. Dobre todas as pétalas, certo? E aí, você vai parar 1 minuto e vai orar. Vai pedir para que Deus ouça a sua oração. E você vai, então, colocá-la na fonte da água viva, que é Jesus. Você vai colocar as suas crianças, os seus adolescentes nas mãos do Pai. E aí, veja o que vai acontecer. Se você não fez, eu gostaria que você olhasse aqui, ó, e visse o que vai acontecer. Vamos ver se vai dar. Quando nós colocamos as nossas crianças nas mãos do Pai, olha o que acontece. Não sei se deu para ver, mas as nossas crianças, elas se desenvolvem, elas se desabrocham, e você vai vê-las então ter um crescimento espiritual, crescimento em todas as áreas da vida dela. Eles vão se tornar pessoas diferentes, crianças diferenciadas, e onde quer que eles forem, as pessoas vão ver essa diferença neles. Vai ser notável quando a gente coloca as nossas crianças nas mãos do Pai e eles entendem a missão deles, o propósito deles, que é servir a Deus. Você vai ver mudanças acontecerão. Eu gostaria de orar por você neste momento e já agradecer por estar aqui comigo até o final dessa classe. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Jesus, muito obrigada por essa mensagem maravilhosa, por todas as suas bênçãos. Ajude-nos, Pai, a sermos facilitadores
a cultivarmos essas flores maravilhosas para que elas cresçam e deem frutos, para que elas possam então se tornar crianças obedientes, tementes a Deus, tementes a Ti, Pai. Dê-nos a Tua paz, abençoe cada líder que está assistindo esta classe, abençoe o seu ministério, Pai, para que eles possam crescer, para que eles possam cada vez mais ver frutos positivos, frutos do seu amor, Pai. Nós te amamos e queremos muito em breve estar contigo nas mansões celestiais. Por amor a Ti, pedimos todas essas bênçãos, não porque somos merecedores, mas confiantes em Teu nome. Amém. Muito obrigada por estarem aqui comigo, então, e que Deus possa abençoar grandemente você, o seu ministério, a sua igreja, a sua família. E até mais!